Olá pessoal, olá gente amiga, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Então, a gente vê certas situações acontecendo e percebemos que todo momento, principalmente quando a Carta da ONU se direciona a não acontecer mais guerras e principalmente que haja paz e também que não haja fome, né? E que agora, com a presidência do G20, sendo o Brasil, que passou consequentemente por uma situação totalmente ruim, né? De pessoas que já havia saído da miséria, foram para a pobreza, a pessoa que saiu da pobreza foi para a emergente, e emergente, consequentemente, foram para ricos. Mas os super ricos não foram, de uma certa maneira, inatingíveis, mas também houve aí a situação da crise mundial. Quando ocorre a crise mundial e esses grandes poderosos se veem numa situação que não adianta acumular apenas os valores, né, na terra, mas também haver consequentemente situações onde que vão favorecer não apenas o pessoal deles em si, né, não os seus, mas também como um todo, porque um todo faz parte da unidade do mundo, né, que são os seres humanos, que são as pessoas e que, consequentemente, o meio onde que elas vivem, que são, né, a natureza, a sua cidade, todo um conjunto de sistemas, né, e também um conjunto de pessoas que pensam adversariamente. Então a gente vê o Brasil consequentemente saindo na frente, porque é um país de muita pluralidade, mas aonde que a gente percebe que por muitos anos, consequentemente, há uma grande massa de seres humanos que são apenas cobaias, né? E que, sendo aí persuadido por causa da sua mídia em geral, né? Trouxe aí uma certa consolidação de que certas reportagens, certas notícias são realmente verdadeiras, porque ali estão, mas por trás dessa máquina de fazer mídia, né? Essa máquina de fazer publicidade, propaganda, editoração, redação, enfim, todo um esquema, né? Que é favorável a um grupo de pessoas, como o nosso presidente da República interino falou, né? E disse a público que a força que se tem é de que as pessoas pelo menos saibam o que está acontecendo, mas não da maneira persuasiva, né? E muito menos terrorista. E vimos agora no Parlamento 20, né? Que é o P20, que houve aí, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional em geral aqui no Brasil, por o Brasil ser o presidente do G20 neste momento, que não são países pobres, né, de uma certa maneira, mas são países que têm aí a sua fortaleza, né, tanto economicamente, como também ainda resistente, uma natureza que prevalece, né, uma natureza que existe. Apesar que a gente sabe que a aristocracia, ela era um período onde que as pessoas só consumiam, né, o que estava na terra e não tinha ali uma preocupação de trazer ou um alívio para aquela natureza, ou então um incentivo, ou até uma ajuda, um apoio para que essa natureza não acabasse, não se extinguisse, né? Mas também houve aí uma situação onde que quando havia essa maneira, nessa prática de que não houvesse somente também a situação de não haver extinção, houve também uma certa manipulação dessas próprias pessoas, que são uma grande minoria, que tem trilhões, né, guardado em seus bancos, guardado em várias espécies do mundo, aonde que a propaganda é de que se quanto mais construir, quanto mais
se fortalece, aonde que a gente vê que tem atrapalhado sim a natureza, tem mexido com o globo, né, terrestre em geral, aonde que os próprios grandes empresários, não só as grandes empresas, os grandes empresários, mas que esses que guardam uma grande porcentagem de valores, né, que aí são gerações e gerações movidas de uma situação que não precisa fazer nada, mas que interfere na ponta. O que é essa ponta? A ponta é o pobre, a ponta é o miserável, a ponta é a pessoa que sofre, né? É a pessoa que é consumida nessa terra, aonde que ela tem seus valores, tem seus direitos, tem seus deveres, mas que de uma certa maneira a persuasão da mídia ela vem controlar, e também não apenas controlar, mas como retirar de pauta pessoas que infelizmente não cresceram monetariamente, mas que hoje são de uma situação que se reverte, né, o caso. Aquelas pessoas que a gente vê a internet, um exemplo, né? Ela foi usada em 1960, 70, 1950, 1970 para que houvesse aí uma guerra, né? Ela foi usada para que houvesse uma guerra digital. Essa guerra digital, essa guerra digitalizada, ela veio para trazer com que as pessoas se envolvessem de uma certa maneira, né? Ali de uma persuasão, de uma psicologia mais assim atrativa, mais tranquila. Um exemplo disso, quando a gente foi ali nos cultos, né, das igrejas, as pessoas, os pastores, né, os mensageiros de Deus, nos recolocava que o mal ele não vinha de um aspecto feio, horrível, triste, né, que fosse pegar você pelo pé sem que você não percebesse. Mas pelo contrário, né, ela vem de uma maneira que você não percebe, mas tem um significado por quê, né? Mas não vem errado, né? Não vem triste, não vem ruim, né? Vem de uma maneira mais doce, mais tranquila que poderia acontecer. Mas o jogo reverteu. Nós tivemos aí um ex-governante, né, inelegível, que pago por uma grande... como eu havia ali falado nos meus blogs, falado ali nos meus vídeos também, que ele vinha trazer o que ele vinha trazer? Ele vinha trazer uma maquiagem de que estava fazendo certo, mas ao mesmo tempo ele era bruto, ele era ignorante, e que também trazia nessa duplicidade de gênero, né? Que ele trazia tanto para uns como para outros, e pegou todo mundo, que isso é fato. Mas a gente vem aí ver, né, sendo desmascarado, não apenas porque acabou a Covid-19, mas também porque muitas máscaras caíram, né? Muitas coisas que foram usadas, o teatro, a mídia, os jornais, né, a televisão, o cinema em si, ele teve aí uma grande repercussão porque tinha um porquê, né? Tinha essa guerra, tem essa guerra por trás, né? Essa guerra digitalizada agora, não mais a guerra bélica, nem a guerra biológica, mas também agora a guerra digitalizada, porque na maioria da parte do tempo nós estamos com um celular na mão, usamos ele para tudo, para fazer uma compra, para fazer uma venda, para pagar um boleto, para receber, né, alguma coisa, uma doação, enfim. E acaba que essa situação ela vem crescendo, né, e disparadamente e desvirtualmente, sem que uma grande maioria que também usa essa massa da mídia, né, essa massa televisiva, essa massa de redes sociais hoje, né, que se criou aí, que é a criação de conteúdos, ela apenas não propaga aquilo que nós deveríamos saber,
né, de uma parcialidade, mas sim de uma imparcialidade paga e muito bem paga, para que essas pessoas que nunca tiveram uma condição financeira, muitas das vezes, né, ganhar com os olhos e também com o ventre, né? Porque a palavra de Deus também fala, né? Que se você tem algo e você não distribui, fica guardado no seu ventre e você não consegue agir daquela maneira. E pasmem, né? Essa grande massa aí, horrenda, distribuição até de dinheiro mesmo, né? Para que essas pessoas venham entender que na grande maioria, o dinheiro que vale, e enquanto que esse dinheiro que está sendo guardado por essa parcela pequena de gente, né, é trilionária, não é bilionária, é trilionária, que tem aí por trás os bilionários, os milionários, né, e que faz com que a massa que não se preocupa com essa capitalização horrenda, né, que realmente o capitalismo ele é consolidado, nós precisamos pagar impostos, nós precisamos comprar, vender, isso não é, sem sombra de dúvida, errado, né, mas ele é uma maneira que por muitos séculos, por milênios, foi de uma certa situação recolocada, repaginada e uma instrução, né, não admoestada, né, mas sim administrada para que houvesse uma situação que acontece hoje, que acontece agora, nesse exato momento, aonde que agora a presidência do Brasil passa para a presidência da África do Sul, antecedendo a presidência dos Estados Unidos, né? E que isso não é muitas das vezes nos outorgado, nos passado e nem nos direcionado para que haja esse caos, né? Esse caos tanto digital, esse caos tanto social que vem acontecendo. Bom, o que a gente vê também é, de uma certa maneira, que os poderosos perceberam que por mais que eles ajuntassem dinheiro nessa terra, que era bem óbvio que isso estava previsto acontecer, que não ia adiantar muita coisa, porque as pessoas no mínimo hoje vivem até 120 anos, no mínimo elas conseguem a sua herança, né? Ela vem de uma certa maneira não para conforme a mídia nos trouxe, não para que essa herança fosse resguardada, mas pelo contrário, ela fosse mesmo disseminada, ela fosse mesmo erroneamente gasta aí tempo, tudo o que aconteceu para que realmente as pessoas que estão hoje fossem recolocadas no sentido de atrapalhar e não de recolocar aqui a situação que né? Qual que é a situação que a gente fala, né? Que não houvesse mais pobreza, que não houvesse fome, que não houvesse, como que a gente pode falar? Que não houvesse pobreza, fome e que houvesse a paz e que fosse direcionadamente colocada a paz. Então a gente vê que muitas das coisas que a gente aprendeu, que a gente entendeu, que a gente vive, ela foi nos colocada de uma maneira impulsionada. Então hoje reclama-se de uma ditadura que não existe mais há muitos anos, né? De uma recolocação, de uma falta de expressão, aonde que todos estão fazendo isso, mas se prega ao contrário. É aquela mentira que foi contada várias vezes, que muitas vezes ela não se consolidou, mas que tem a esperança que a partir do término desse mandato e de todos os outros mandatos no mundo inteiro, fosse recolocar novamente, né, o sonho americano. E que a gente vê que esse sonho americano, ele foi recolocado no mundo sem muitas das vezes um capital de giro, e foi ali impulsionado pelas próprias pessoas, que logicamente quando você investe um dinheiro, você não quer perder esse dinheiro, você quer que esse dinheiro ele retorne para você, e retorne duplamente, triplamente, de uma maneira que você investiu, obviamente você quer de volta, e que por muito tempo
esse dinheiro ele não existia, né? Ele tinha ali uma maquiagem e que se foi ali programado que houvesse agora, né? Nesse futuro, os bitcoins, que já tem aí mais de 13 anos, né? Para que houvesse essa máquina onde que não existisse mais essa situação que vem aí desmascarar mais uma vez essa situação. Mas pasmem, essas pessoas, elas brigam com o STF, elas brigam com os tribunais fortalecidos e consolidados, mas eles não arredam o pé de ter isso, né? E eles colocaram aí uma democracia, depreciou essa democracia para que houvesse esse caos, né? Esse caos mundial, o caos global. Porque muitas das vezes, muitas pessoas ficaram sentadas mesmo, esperando, vivendo, fazendo as coisas nessa vida. Isso é óbvio que as pessoas não pararam, elas não deixaram de fazer o que estavam fazendo. Mas que hoje a gente vem ser recolocado, vem ser instrumentado, né, de uma maneira errônea, aonde que fere sim, né, tanto a miséria, o pobre, a situação que foi se recolocado de uma certa maneira introduzida psicologicamente, né, mentalmente, por essa gama de mídia, né, que hoje chegou no nosso Brasil. Ela esteve aí com presidências, né, mudando cada vez mais leis no nosso país, aonde que os países emergentes, os países que se diziam subdesenvolvidos, países de terceiro mundo, acordaram e se recolocaram da maneira que eles podem recolocar. Não é fácil, não é tranquilo, né? Mas que a gente vê uma certa situação que essas pessoas infelizmente fazem, né? Elas são assim, elas não vão deixar de ser assim e elas não conseguem deixar de ser assim, porque existe aí uma gama de valores por trás disso, não só os valores e princípios, mas os valores, as finanças também, né? Há essa recolocação da, vamos dizer assim, da quarta guerra digitalizada que nós estamos vivendo, e que o nosso país ficou muito atrasado, ficou muito capenguento, né, por causa dos parlamentares patrocinadores, que agora, né, de uma certa maneira, eles vão ter que se reduzirem de uma força total, porque não estão no país de origem deles, né? E que vão lá para os Estados Unidos, vão lá para esses grandes lugares que nem, né, a Rússia e nem o Reino Unido está de conformidade, que é por isso que eles se recolocam com esses países menos favorecidos e que não são menos favorecidos, né? Que são grandes, que têm valores, têm finança, têm princípios e que não tem como retardar aquilo que já se foi colocado, mas tem como se recolocar naquilo que já deveria ter sido e que não foi. Bom, eu falei muitas coisas, muitas pessoas não vão entender o que eu falei, né? Mas muitas pessoas que assistem o meu canal, que me seguem, estão consequentemente entendendo o que eu quero falar, e que agora, né, que o G20 está terminando, né? Agora dia 30 de novembro de 2024 se encerra, né, a presidência do Brasil e repassa para a presidência da África do Sul, aonde a África do Sul tem ali uma situação bem mais moderna, mais avantajada, né? Mais assim, uma situação mais concretizada, porque a gente sabe que foi um país que muito sofreu, né? Que a gente viu aí que em 1888 houve aí, né, a abolição da escravatura, da escravidão, né? Aonde que essas pessoas não precisavam mais trabalharem como escravo e foram ali expulsos das fazendas, né? Expulso do campo, né, onde elas trabalhavam, onde elas sempre trabalhavam, onde elas não sabiam fazer outra coisa, né, e que veio o cinema, né, começar a tripudiar em cima dessas pessoas, né, onde que por 200 anos aí a gente vê também o nosso país
há 201 anos, tendo aí um Senado, tendo aí uma proclamação da República independente, já que a grande maioria dessas pessoas se recolocaram no Brasil, né? Estão morando no Brasil. Nós temos, nós podemos ter aí traços europeus, traços até americanos, mas nós somos consequentemente de uma família, de uma linhagem, né, da África do Sul, né? Mas praticamente o mundo inteiro tem a África do Sul no sangue, e que agora consequentemente vão querer, né, até pintar aí a pele de preto, porque realmente agora quem vai estar recolocado no mundo, né, no mundo tanto econômico como financeiro, é a África do Sul, que vai trazer aí, vai abrir essa situação, né, que vai recolocar no mundo, que a gente já vem visto aí a recolocação, porque é um povo sofrido, é um povo que realmente tem os antepassados, né, os mártires, né, que vão ser recolocados aí como o protestantismo, como a figura evangélica no mundo, que até os próprios evangélicos estão percebendo, porque não é possível que as pessoas não estão indo para a igreja para orar, para rezar, né, para estarem de uma certa maneira se consagrando a Deus, para que o próprio Deus venha nos recolocar, apesar que também, né, a gente tem percebido no mundo que o Espírito Santo ele foi derramado não apenas para umas pessoas, né, mas para todos, né, foi derramado para todos, mas consequentemente não são todos que muitos são chamados, poucos os escolhidos, né? Porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então a gente vê tanto a recolocação da Bíblia Sagrada, né? Porque a Bíblia Sagrada ela é um norte, né, espiritual na terra, mas ela não deixa de trazer ali a situação que realmente se aconteceu e que por muitos anos foram ali, de uma certa maneira, quiseram ali apagar, né, esses dados históricos no país e no mundo, né, aonde que programações, né, como a gente dizia lá quando tinha nossos 15, 16, 17 anos, né, robôs programados para dizer amém, porque é mais fácil reprogramar uma situação lá na frente que não vai me atrapalhar e que vai seguir ali o script, do que eu realmente viver como eu deveria viver, e que na grande maioria houve aí distúrbios, caos, né, e que hoje a gente viu quase consolidar em nosso país essa artimanha, né, global de poucos, né, que não estão muito preocupados com realmente, né, com o fim da fome, com o fim da pobreza, com o fim das guerras, e que haja paz, né? Bom, também na Bíblia nós temos ali, erroneamente e não muito estudado, a situação das recolocações, né? Tanto a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita em aramaico, hebraico e grego, né? Eu vou depois também estar editando essa parte aqui para poder estar colocando no meu canal religioso, né? Espiritual, e que a Bíblia ela foi escrita, né, em aramaico, hebraico e grego, e a sua primeira tradução foi para o alemão, né? Então a primeira tradução foi para o alemão, e consequentemente hoje nós temos todas as traduções, praticamente todas as traduções da Bíblia, né, em todos os idiomas, mas a recolocação que a gente tem visto é atualizar, né, a Bíblia. Por que atualizar a Bíblia, né? Porque mexer naquilo que já vinha sido ordenado e que de uma certa maneira vai ser recolocado, né, religiosamente. Porque a religião não é você apenas ir na igreja,
né, participar ali do culto, né, do pastoral em si, né? Não só da mensagem que Deus tem para o ser humano, mas também como a igreja católica ela veio trazendo por anos e que veio aí ser de uma certa maneira desmistificada, porque uma população protestante e que surge nos Estados Unidos da América do Norte, né, que surge lá nos Estados Unidos, né, o protestantismo de uma certa maneira se programando o futuro, e que foi o que eles fazem até hoje. Eles reprogramam o futuro, né, eles fazem com que as coisas sejam daquela maneira, e olha que a gente no mínimo pode viver até 120 anos. E a gente já vai saber sim o que vai acontecer lá no futuro, né? Daqui 3 anos, 3.000 anos, daqui 5.000 anos, ou então até a volta de Jesus, se assim não acontecer antes, né? Mas que a gente sabe que infelizmente também esse pessoal aí da Star Lonca, né? Eles vêm ali trazer uma situação de que a gente viu, né? Que a programação de querer recolocar ali uma aparição de Jesus no mundo, Jesus está voltando, né? E a gente viu que muitos países, né? Parece que muitos países, eles vêm trazer essa situação, porque infelizmente, Rafaela, tira isso do pé. Infelizmente essas pessoas elas foram, né? Ensinadas assim, né? Foram inculcadas assim, e aquele que saía do script era dito como louco, era dito como pessoa anormal, né? E que muitas das vezes hoje trouxe aí sim, né, essa loucura global, aonde que países que eram escravizados, né? Porque por mais que acabou a escravidão em 1888, até hoje, em 2024, a gente percebe essa escravidão. Não só apenas a escravidão em si, mas a escravidão digital. Então vamos abrir a mente, vamos abrir os nossos olhos, vamos tentar entender, vamos tentar buscar. Muitas pessoas não vão querer pegar um livro, vão querer reler, porque até nós que já lemos tanto, né, não vamos querer fazer isso novamente. E que tem sim, né, se programado aí a próxima situação, que é você não ficar apenas, né, no digitalizado. Mas se o seu país ele quer saltar, né, do livro para o digital, não vai ter como, né? Vai também haver essa divergência futura de pessoas não quererem aguentar, porque elas não passaram pelo processo, né? É uma etapa, em tudo na vida há uma etapa, e que se essa etapa ela não for cumprida, não for fechada, não for terminada, não tem como ir para frente. Até as pessoas irão, né? Até as pessoas chegarão, mas não saberão, né? Não saberá como lidar com isso naquele momento, naquela circunstância. E é isso daí, né? Então vimos aí o encerramento, a sessão de encerramento da presidência do G20 no Congresso Nacional lá em Brasília. A gente observou, né? Tem muitos vídeos aqui meus também, que eu fiz até meu ao vivo da minha maneira, do meu jeito, né? Mas que a gente sabe que agora o que vai acontecer no Brasil é uma situação adversa daquilo que as pessoas estão pensando, né? Porque elas já fizeram tudo, elas podem ficarem sentadas literalmente e não fazer mais nada, porque aquilo que deveria ser feito já foi feito, né? Já aconteceu e não vai precisar mais de uma certa maneira fazer. Mas o Brasil, como sempre, né, ele vem aí saltar-se à frente de situações, porque nós somos filhos de Deus, né? Literalmente na situação mais propícia que o ser humano pode ter. Mas aí vão usar a igreja, vão usar renomados pastores e até bispos e padres, né?
e monges e tudo que eles puderem usar para fazer com que essas pessoas que infelizmente estão com a mente, né, como que a gente pode falar, endurecida, né, por causa dessa febril mídia que só sabe lançar por uma telinha uma situação onde que muitas das vezes ninguém foi buscar por que aquilo, por que daquilo, como aquilo e dessa maneira. Bom, cenas para os próximos capítulos, a gente sabe que vai acontecer, né, em 2026, a presidência dos Estados Unidos da América. E a gente tem visto agora, né, não houve a computação de todos os votos nos Estados Unidos, porque eles não fazem igual o Brasil, né? Eles não têm essa dinâmica igual o Brasil das nossas urnas, e que infelizmente o ex-presidente inelegível, que era ali, né, o cobaia deles, né, que veio aqui para o Brasil trazer essa ignorância, né, e houve ali a situação de saber que realmente o Brasil estava dormindo, estava em berço esplêndido. Infelizmente, a nossa bandeira, a nossa música, o nosso hino nacional, ele vem trazer isso, né? Que nós estávamos em berços esplêndidos, nós estávamos dormindo. E que agora o Brasil acordou e teve que fazer muitas coisas que não tinha feito. E cansou e se propôs, né? Aí agora a gente ter um magnífico, né, final de ano, porque consequentemente, né, daqui 2 anos, 25 e 26, né, quando for a presidência dos Estados Unidos no G20, ele consequentemente vai querer que a gente comece aí a adotar novamente aquela fraternidade que, de certa maneira, ela é encapada, né? Ela não é literalmente daquela maneira que tem que ser. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês gostaram de mais uma explicação nossa, de mais um entendimento aí que a gente vem trazendo da melhor maneira possível, da maneira mais tranquila, né, mais respeitadora, mas ao mesmo tempo que a gente tem que acordar. Agora acordam, Brasil, acordam, todos têm que acordar, todos têm que entender, né, e que a gente precisa sim viver política, porque a gente já vive ela, mas a gente tem que sim ter esse intercâmbio da política, tem que politicar sim, tem que saber sim da sua política, tem que entender a sua cidade, o seu país, né, a ordem global e no mundo, para que a gente não venha ficar perdido, porque não é só apenas quando ligarem ali uma sirene dizendo que olha, tá acontecendo alguma coisa, cada um vai fazer o seu melhor.